A aprendizagem inicial da língua escrita é um processo que se inicia antes da entrada da criança na instituição escolar. Na escola, a aprendizagem deve respeitar o desenvolvimento cognitivo e psicológico da criança. Uma organização que pode representar bem a ideia de continuidade desse processo é a divisão por ciclos de aprendizagem. Na educação infantil, acontece o ciclo de introdução e, nos 3 primeiros anos do ensino fundamental, o ciclo básico de alfabetização e letramento. É um equívoco as pessoas dizerem que quando se trabalha com alfabetização na educação infantil é porque se está preparando a criança para o primeiro ano, para a entrada no ensino infantil, no ensino fundamental. Não é isso, né? Não é isso. É o desenvolvimento da criança que o primeiro ano vai continuar. Tanto que uma boa tendência que eu vejo agora, começando a aparecer na legislação, é que a educação infantil funcione junto, no mesmo prédio, na mesma instituição que o primeiro ano, né? Que, aliás, é uma coisa que em Lagoa Santa nós temos percebido, como é muito mais adequado a criança passar da educação infantil para o ensino fundamental na mesma escola, no mesmo contexto, no mesmo ambiente, porque isso reforça a continuidade do processo. Então, o primeiro ano vai dar continuidade ao processo da criança. Primeira providência de uma professora que recebe as crianças no primeiro ano é ver como essas crianças estão chegando da educação infantil, no nosso caso especificamente, em relação à alfabetização e letramento. Naturalmente, que também em relação às outras áreas, né? Mas como elas estão chegando? Elas estão pré-alfabéticas, elas estão silábicas, sem valor sonoro, porque é a partir daí que eu vou trabalhar, né? Então, ela dá continuidade ao processo. Como o segundo ano dá continuidade ao processo do primeiro ano, o terceiro ano, o quarto ano, o quinto ano, e assim é um processo contínuo. Espera-se que as crianças cheguem ao primeiro ano na fase silábico com valor sonoro e que ao final desse mesmo ano encontrem-se quase todas alfabéticas. Percebe-se no desenvolvimento da criança e nas possibilidades de aprendizagem dela articuladas com esse desenvolvimento, que da educação infantil, primeiro e segundo ano, constituem mais ou menos um período em que a criança consegue dominar o sistema alfabético de escrita, as normas básicas, sobretudo as correspondências regulares, né, e ler textos simples, né, e escrever pequenos textos, frases no primeiro, segundo ano. Para que o educador ajude a criança a avançar na aquisição da língua escrita, ele deve conhecer 3 desenvolvimentos que ocorrem simultaneamente no processo de alfabetização e letramento: o psicogenético, o desenvolvimento da consciência fonológica e o de conhecimento das letras. Os momentos desses 3 desenvolvimentos variam para cada classe e para cada criança. Essas variações e a articulação entre esses desenvolvimentos devem ser levadas em conta pelo educador no planejamento de suas ações pedagógicas. A partir de um certo momento, a leitura vai mais depressa do que a escrita, né? No começo é um processo interessante, porque no começo a escrita vai mais depressa do que a leitura. Isso até se pode explicar por quê, né? Porque passar do som para a escrita é mais fácil do que decodificar a escrita. Mas a partir metade do primeiro ano, do segundo ano, a criança já tem mais facilidade na leitura do que na escrita. Por quê? Porque a leitura não propõe a ela esses problemas que a escrita propõe. Por exemplo, se na escrita estiver, no texto que ela está lendo, estiver escrita a cebola é um alimento, não sei o quê, ela lê cebola sem problema. Na hora de escrever, ela não vai saber se escreve cebola com C ou com S, né? Entende? Então, há uma certa
disparidade entre a possibilidade. A leitura oferece muito menos dificuldade depois que a criança dominou o sistema alfabético do que a escrita. Então, no primeiro e segundo ano, a professora tem que trabalhar bem essa questão, né? Para que a criança possa ser plenamente inserida no mundo da escrita, ela deve ser orientada para, ao mesmo tempo e de forma integrada, alfabetizar-se e letrar-se. Alfabetizar-se é apropriar-se do sistema alfabético de escrita. Letrar-se é desenvolver habilidades de uso desse sistema em práticas reais, escolares sociais, de leitura e de produção textual. Por isso, todas as atividades de conhecimento das letras e consciência fonológica, no contexto do desenvolvimento psicogenético, devem partir de textos. Do ponto de vista do letramento, já na educação infantil você trabalha com produção de texto, quando a professora funciona como escriba de uma história que as crianças contam, e ela vai escrevendo e vai mostrando, e a criança vai vendo isso que eu estou contando, que eu estou falando, está virando ali uma coisa visível, né, em letras. E a professora vai orientando. Não, primeiro a gente tem que falar onde é que aconteceu isso, e depois a gente tem que falar quem são os personagens e tal. E isso da educação infantil cresce no primeiro ano, para quando a criança já começa a tentar escrever, né? E a professora vai fazendo recontos, vamos recontar essa história, como é que a gente recontaria? Ou então, escreve aí a frase que você acha que é a coisa mais importante da história. No segundo ano, a criança já pode compor um texto maior, no terceiro ano ela já faz um texto com introdução, desenvolvimento, conclusão, ela já diferencia que um texto informativo é diferente, se constrói de forma diferente de um texto narrativo, e a professora tem que estar mostrando as diferenças com a leitura de textos diferentes, depois com a produção de textos diferentes, com a revisão e correção de textos diferentes junto com a criança, né? As metas do primeiro e do segundo ano são definidas pelo núcleo de professores em relação a vários aspectos: conceitualização da escrita, consciência fonêmica, ortografia, tecnologia da escrita, linguagem oral, leitura, escrita e usos sociais da leitura e da escrita. A definição dessas metas é revalidada a cada ano. Daí a importância das metas, né? Preciso ter metas para orientar os professores. E saberem, para todos os professores do país, em qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer município, em qualquer região, estejam dando às crianças aquilo a que elas têm direito, né? Porque enquanto fica a critério de cada escola, de cada município, até de cada estado, você está criando diferenças naquilo que é básico, né? Básico. As diferenças surgem depois do ensino fundamental, que aí sim que o ensino médio, como se discute hoje, se diversifique, as pessoas possam escolher, não, eu quero um ensino médio mais na área de ciências humanas, aí sim, já o desenvolvimento do ser humano nessa idade, dos 15 anos, 16 anos, já tem talvez condições para fazer essas opções. Mas até o fim do ensino fundamental é preciso igualdade, para que a gente tenha equidade, né? Daí a importância de ter metas claramente definidas e ter claramente definido o que é uma criança alfabetizada. Tendo isso definido, saber o que se precisa fazer nos anos anteriores para que ela chegue ao terceiro ano tendo atingido aquelas competências de língua, de uso da língua escrita, de uso social da língua escrita.